A árvore que dava dinheiro. Já imaginou como seria bom ter uma árvore no quintal de casa da qual brota muito dinheiro todos os dias? Pois é, só que na verdade, isso seria um pesadelo. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A Árvore que Dava Dinheiro é um livro infanto-juvenil escrito por Domingos Pellegrini em 1981, bem no início da famosa década perdida brasileira, na qual o país sofreu com uma terrível hiperinflação. Curiosamente, o livro até parece uma espécie de premonição exagerada e bem-humorada do que estava por vir. Apesar de ser um livro infanto-juvenil com apenas 60 páginas, o autor consegue mostrar de forma hilária como funciona a inflação, além de apresentar conceitos como oferta e demanda de forma até melhor do que certos livros ditos científicos. A história se passa em uma cidade fictícia do Brasil, chamada Felicidade, uma cidade pequena e pobre, na qual vivia um velho pão duro que economizava em tudo para acumular dinheiro e propriedades. Ele usava o dinheiro que acumulava para emprestar a juros para outras pessoas da cidade. Só que as pessoas acabavam não conseguindo pagar o velho, e ele ficava com a casa dos devedores como pagamento. Algumas famílias, inclusive, continuavam morando na mesma casa, só que pagando aluguel ao velho. E assim, o velho acabou virando dono da maioria das casas da cidade. Nessa pacata cidade interiorana, não havia turismo, tampouco indústrias ou comércios desenvolvidos. Alguns moradores até precisavam trabalhar nas cidades vizinhas. Só que um dia, o velho passou mal e caiu duro no chão. E sua empregada chamou alguns vizinhos para ajudar. Só que eles eram inquilinos do velho. Então, ficaram automaticamente eufóricos com a ideia de que o velho poderia estar morrendo. A notícia se espalhou pela cidade. Parecia que estava acontecendo um evento. Pessoas nas ruas procurando informações sobre o velho, perguntando sobre testamento, ligando umas para as outras, sem parar, atrás de notícias. Algumas até indo acompanhar de perto a situação. Posteriormente, o povo descobriu que, em seu testamento, o velho deixava as casas para seus inquilinos, mas com uma condição. Em exatos 2 anos após a morte do velho, as pessoas tinham que ir ao cartório registrar a casa, ou então ela passaria para a prefeitura. Mas, além disso, havia outra condição. O velho havia deixado 3 sementes e era necessário plantá-las durante uma cerimônia pública na praça da cidade. Só que ninguém ouviu mais nada depois que descobriram que ficariam com as casas. A cidade estava em festa. O cartorário, percebendo que ninguém o dava ouvidos, considerou aquela festa toda uma cerimônia pública. Cavou um pedaço de terra na praça com os pés e jogou as sementes. Os meses foram passando e a árvore começou a surgir no local. Em apenas 6 meses, a árvore já estava maior do que um homem, e as pessoas já aproveitavam sua sombra. Até que um dia, um fato curioso aconteceu. Começaram a surgir notas de dinheiro no chão da praça. A princípio, ninguém notou que vinham da árvore, e começaram a catar dinheiro do chão calados. As pessoas observavam de longe uma multidão procurando algo no chão. Quando se aproximavam e percebiam que tinha dinheiro no chão, começavam a catar também. Até que alguém percebeu que elas vinham da árvore. Então, começaram a arrancar pedaços da árvore até que sobraram somente as raízes. O processo foi tão violento e desesperado que as pessoas se machucaram cavando com as próprias mãos e peneirando a terra para pegar raízes, até que não sobrasse mais nada. A ideia era plantar no quintal de casa para ver se dava mais dinheiro. As notas eram perfeitas, idênticas às emitidas pelo Banco Central. Não tinha como distinguir as notas da árvore das outras. A partir daí, começa a primeira distorção de mercado causada pela árvore. Como muitas pessoas haviam plantado mudas da árvore em seus quintais, elas esperavam que, em pouco tempo, teriam grandes quantidades de dinheiro. Por isso, começaram a fazer encomendas aos comerciantes. E esses, esperando um aumento na demanda dos produtos, começaram a aumentar ainda mais os estoques, sonhando que, quando as árvores dessem dinheiro, a clientela iria comprar sem parar. Uma cidadezinha pacata do interior, de repente, teve um boom de encomendas. Pior,
As pessoas começaram a pedir demissão porque já não viam mais sentido em trabalhar, visto que em breve seriam muito ricas graças às árvores. E os comerciantes, que também tinham mudas da árvore no quintal, fecharam seus comércios. E assim, a cidade foi se transformando numa cidade fantasma. Ninguém fazia mais nada. Só ficavam em casa, esperando as árvores darem dinheiro. A situação chegou a tal ponto que um bêbado precisou ir andando até outra cidade comprar pinga, porque todos os bares da cidade estavam fechados. Será que isso te lembra algum grande evento recente? Hum. Certo dia, bem cedinho, notas novinhas começaram a cair das árvores em toda a cidade. E prontamente as pessoas saíram às compras. Eis aqui um trecho dessa parte do livro. O traseiro do boi estava pendurado, e o açougueiro tirou o colchão com uma arte de médico. Deitou no cepo a carne sangrenta. Quantos bifes, dona? Tudo. Ele pesou. São 6 quilos, dona. Ela abriu as mãos, estendeu uma nota novinha. Ele embrulhou o colchão. Ela agarrou logo e jogou a nota no balcão. Pode ficar com o troco. Assim começou o dia da inflação. Até que de noite, uma mala de dinheiro não conseguia comprar uma caixa de fósforos. Enquanto as pessoas saíam de casa para comprar, as árvores davam mais e mais dinheiro, de modo que ao voltarem para casa com as coisas e verem que tinham mais dinheiro, saíam novamente para comprar mais coisas. E como todo mundo na cidade tinha muito dinheiro e queriam comprar tudo, os preços foram subindo rapidamente ao longo do dia. As últimas compras foram feitas no final do dia, já em formato de leilões. Aos comerciantes só restaram grandes quantidades de dinheiro no estoque, enquanto que o resto da cidade, além de muito dinheiro, tinha agora muitas bugigangas. Depois que a euforia das compras passou, as pessoas começaram a sentir um vazio. Algo estava errado. Já tinham tanto dinheiro que nem tinham mais onde guardar, e as árvores continuavam a dar mais dinheiro. Muitos começavam a planejar se mudar da cidade. As primeiras pessoas, ao atravessarem a ponte, olharam na bagagem e perceberam uma coisa inusitada. O dinheiro tinha sumido, e no lugar tinha apenas um farelo. Então, elas voltaram para a cidade, e logo a notícia se espalhou. Pessoas corriam desesperadas para a ponte para ver se era verdade. Alguns comerciantes, ao perceberem que tinham se endividado comprando todas aquelas mercadorias e que agora só restava farelo, enlouqueceram. Essa situação lembra bem o que acontece em países onde ocorre a hiperinflação. Num primeiro momento, o mercado se aquece, as pessoas compram mais e parece que está tudo muito bom. Mas logo as pessoas começam a perceber que, na verdade, aquele dinheiro não tinha valor nenhum. E assim como nessa história, a moeda emitida em um país não necessariamente é aceita em outro, principalmente quando perde seu valor tão rapidamente por conta da impressão desenfreada. As pessoas da cidade eram milionárias, apenas no valor nominal, porque, na realidade, nada havia mudado. Ao perceberem que o dinheiro não tinha mais valor, as pessoas começaram a praticar o escambo para fazerem trocas e obterem aquilo que queriam. Depois do dia de compras, cada pessoa tinha uma quantidade enorme de itens sem muito propósito, já que saíram comprando só por comprar. Cedinho, no dia seguinte, um homem saiu de casa, bateu palma no vizinho. Bom dia. Vocês compraram muito sapato, não foi? Mais de 20 pares. Pois eu comprei muito pano. Nem se viver mais 50 anos eu vou usar tanta roupa. Mas o sapato tá furado, então pensei numa troca. E assim começaram as trocas. Quem tinha muita lataria trocou por arroz e feijão. Quem tinha muitas panelas trocou por comida para cozinhar nas panelas velhas. Quem tinha muitas agulhas ou penicos ficou sem ter com quem trocar. E quem tinha muitas conservas ia de porta em porta. Quem queria um revólver tinha de antes trocar por 5 galinhas, porque o dono do revólver queria galinha em vez de farinha. Mas o dono das galinhas também não queria farinha, queria vinho. Então, o cidadão tinha que trocar a farinha por vinho, o vinho pelas galinhas, mas aí o revólver já tinha sido trocado por um casaco e 2 calças. E o novo dono do revólver não queria vinho, queria camisas em troca de calças. E assim por diante. Mas tudo foi dando certo no fim das contas. Essa parte é bem interessante pois ilustra que o dinheiro era apenas uma forma de facilitar as trocas entre as pessoas e não algo com valor próprio.
Assim que o dinheiro deixou de cumprir seu papel, as pessoas naturalmente voltaram ao escambo. Essa mesma situação você consegue ver no caso da Venezuela. Mas se você pensa que parou por aí, tem mais. As árvores se mostraram verdadeiras pragas, crescendo muito e nascendo outras com qualquer broto que caísse no chão, dando dinheiro sem parar, de modo que as pessoas precisavam queimar todos os dias grandes quantidades. A notícia se espalhou pelo país e pelo mundo. Vieram repórteres e turistas para conhecer tais árvores que davam dinheiro. E os turistas estavam interessados em uma coisa: no dinheiro das árvores. Queriam rasgar, queimar, molhar, fazer tudo o que não podiam com o dinheiro de verdade. Além de, é claro, ver ele se esfarelar na ponte da cidade. Então, os moradores da cidade começaram a perceber que poderiam ganhar dinheiro prestando serviços aos turistas. Logo, as pessoas abriram restaurantes, hotéis, comércios em geral, criaram passeios com guia de turismo, tudo para atender às demandas que iam surgindo. A farra era tanta com o dinheiro das árvores que, quando faltava papel higiênico, os turistas usavam o dinheiro. E a prefeitura aproveitou tudo isso para aumentar os impostos. Óbvio. Mas quando tudo parecia bem, as árvores pararam de dar dinheiro. Do nada. Mas os turistas não paravam de chegar, e eles queriam fazer as mais diversas atividades com o dinheiro de mentira. Então, o que antes era abundante passou a ser escasso. Aqui segue um trecho dessa parte do livro. Então, os meninos começaram a vender dinheiro. Logo, os bares e as lojas também começaram. E de novo, os turistas puderam rasgar dinheiro à vontade. Quanto mais rasgavam e queimavam, mais aumentavam os preços. No começo, uma nota verdadeira comprava uma dúzia de felicidades, nome inventado pelos meninos para o dinheiro das árvores. Depois, uma nota valia outra. Duas valiam uma, até que uma dúzia de notas verdadeiras comprava apenas uma felicidade. Os turistas também começaram a racionar. Você rasga metade, filho. Sua irmã rasga a outra metade, diziam. Assim, o que antes era usado até como papel higiênico, passou a valer mais por conta da escassez. E é justamente assim que funciona o mercado. A cidade aprendeu na prática que os moradores só ficaram ricos de verdade quando passaram a oferecer os serviços demandados pelos turistas. Comércio gera valor. Imprimir dinheiro, não. No fim, depois que as árvores pararam de dar dinheiro e os turistas foram embora, as árvores continuaram a se multiplicar pela cidade, crescendo tanto que começaram a danificar as casas por conta das suas raízes profundas e fortes. As pessoas foram atrás do governo para dar um jeito nisso e remover todas as árvores. Mas os políticos consideraram que o dinheiro que seria gasto nisso era muito para uma cidade com tão poucos eleitores. Pois é, o mesmo governo que na época da fartura dos turistas havia aumentado os impostos. Mas piora. Lembra que as pessoas tinham que registrar a casa depois de 2 anos da morte do velho para que a casa não ficasse para a prefeitura? Então, com tudo o que aconteceu, a data passou e as pessoas esqueceram. A prefeitura ficou com todas as casas e os habitantes passaram a pagar aluguel para a prefeitura. As únicas diferenças entre essa história e o que acontece no mundo real é que a árvore que dava dinheiro é o governo. E quem recebe o dinheiro novo não é a população, e sim os amigos do governo. Quanto ao resto, tudo acontece da mesma maneira em países em que ocorre grande impressão de dinheiro. Apesar dos nossos spoilers, recomendamos esse livro não só para crianças, mas também para todos aqueles que queiram aprender de maneira bem-humorada sobre dinheiro e economia. No fim, a conclusão inescapável é: dinheiro não nasce em árvore, seja ela do quintal da sua casa ou do Banco Central. E os efeitos sempre são desastrosos. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por JJ Liber, revisado por Rodolfo Andrello, narrado por J. Fernandes e produzido por Tuca Maia. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Compartilhe esse conteúdo em escolas, supermercados, praças, prefeituras, hospitais, ferros velhos, no metrô, no ônibus, no avião e em qualquer outro lugar. Transforme esse conteúdo em notas de dinheiro que se multiplicam. Até a próxima!